O massacre dos inocentes. Herodes contra o Messias. Olá, sejam bem-vindos ao canal Plenitude Profética, onde a profecia encontra vida. Imagine a pequena cidade de Belém, silenciosa sob o brilho das estrelas, onde famílias dormem em paz. Mas, em Jerusalém, um rei poderoso, Herodes, sente o medo tomar conta de seu coração. Um rei recém-nascido, prometido para mudar o mundo, ameaça seu trono. Com astúcia e crueldade, ele decreta o massacre de todas as crianças da cidade, tentando destruir o futuro antes mesmo que ele comece. Pais desesperados correm para proteger seus filhos, enquanto o sangue da inocência mancha as ruas. Mas mesmo em meio à tragédia, uma promessa divina permanece. O menino Jesus é protegido e o plano de Deus não pode ser destruído. Esta é a história do massacre dos inocentes, uma lição de fé, coragem e esperança que ecoa até hoje. Mas antes se inscreva no canal, comenta e compartilha, e venha fazer parte da família Plenitude Profética. Imagine uma noite silenciosa em Belém. As ruas estreitas da pequena vila da Judéia repousam sob o manto escuro do céu. As estrelas brilham, como se anunciassem algo grandioso. Algumas famílias estão recolhidas, outras ainda conversam nas portas de suas casas, e no coração de cada pai e mãe há apenas um desejo: paz, sustento e o sonho de ver os filhos crescerem. Mas, naquela mesma noite, em Jerusalém, os corredores de um palácio ressoavam com passos apressados. Guardas iam e vinham, mensageiros cochichavam informações urgentes. No trono, um homem de olhar duro, cabelos já marcados pelo tempo, mas com alma inquieta, escutava cada palavra como se fossem facas afiadas. Era Herodes, o Grande, rei nomeado por Roma, temido por seu povo, respeitado apenas porque era perigoso contrariá-lo. Herodes era conhecido tanto por suas grandes obras quanto por sua crueldade. Reconstruiu templos, fortalezas e cidades. Mas ao mesmo tempo assassinou familiares, soldados e até mesmo filhos, movido por uma paranoia incessante: há de perder o poder. O trono era seu ídolo, sua prisão e sua maldição. E naquela noite, algo havia despertado nele um medo ainda maior. Chegaram à cidade homens diferentes, de roupas exóticas, olhares atentos e passos decididos. Eram magos vindos do Oriente. Estudiosos das estrelas, sábios em interpretar sinais, buscadores incansáveis da verdade. Eles entraram em Jerusalém e fizeram uma pergunta que abalou os alicerces da corte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O silêncio tomou conta. Um rei recém-nascido? Que ousadia! Como se atreviam a falar de outro rei em Jerusalém? Herodes sentiu o coração acelerar. Dentro dele, o medo se transformava em fúria. Um rei concorrente, um Messias prometido, um futuro ameaçador. Não importava que fosse apenas uma criança. Para ele, bastava a ideia de existir para que já fosse um inimigo. Convocando sacerdotes e escribas, perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Belém, uma pequena vila de pastores e camponeses. Simples, quase insignificante, mas agora palco da maior promessa da história. Herodes, dissimulado, chamou os magos secretamente. Fingiu interesse. Pediu detalhes sobre a estrela. Fingiu devoção e disse: vão, informem-se bem sobre o menino. E quando o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Mas por trás dessas palavras, havia apenas veneno. Ele não queria adorar, queria eliminar. Os magos seguiram a estrela.
E quando a encontraram parada sobre a casa onde estavam José, Maria e o menino Jesus, encheram-se de alegria. Entraram, prostraram-se e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Símbolos de realeza, divindade e sacrifício. Era uma cena de paz e esperança. Uma família humilde, visitada por estrangeiros que reconheciam a grandeza daquele pequeno menino. Mas, ao mesmo tempo, em Jerusalém, o ódio crescia. Herodes esperava notícias. E como os magos foram avisados em sonho a não voltarem a ele, escolheram outro caminho de volta. A frustração de Herodes explodiu em fúria. O rei se sentiu enganado, desafiado, ridicularizado. Se não podia saber exatamente quem era a criança, não correria riscos. Decidiu eliminar todas as possibilidades. E foi assim que decretou uma das ordens mais cruéis já vistas: matem todos os meninos de 2 anos para baixo que estiverem em Belém e nos seus arredores. Agora imagine o que isso significava para aquelas famílias. Pais segurando seus filhos nos braços, tentando protegê-los. Mães desesperadas, correndo de casa em casa, implorando por misericórdia. O choro das crianças se misturava ao grito de soldados armados. O sangue da inocência manchava as ruas de uma cidade que, dias antes, apenas sonhava com dias melhores. As escrituras registram o eco dessa dor. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e não quis ser consolada, porque já não existem. O massacre dos inocentes. A tentativa desesperada de um rei humano de lutar contra o rei divino. A reação de um trono passageiro contra um reino eterno. Mas mesmo diante dessa fúria, o plano de Deus seguia intocado. Um anjo apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. E José obedeceu. No silêncio da noite, pegou Maria e Jesus e partiu. Enquanto as ruas de Belém eram manchadas pela tragédia, a promessa de Deus seguia viva em terras estrangeiras. E aqui está o grande gancho da nossa reflexão. Como pode o nascimento de uma criança provocar tanto medo em um rei poderoso? A resposta está no impacto que essa criança traria ao mundo. Jesus não veio para ser apenas mais um. Ele veio para transformar a história, para abalar reinos, para revelar que nenhum poder humano pode se sobrepor ao propósito divino. Enquanto uns celebravam esperança, outros tramavam sangue. Enquanto uns viam a luz, outros preferiam as trevas. Enquanto um tirano ordenava a morte, Deus preservava a vida. E essa contradição nos leva a refletir sobre os nossos próprios dias. Quantas vezes o bem desperta a fúria do mal? Quantas vezes a luz que tentamos carregar atrai oposição? Quantas vezes nossos sonhos, ainda pequenos e frágeis, são atacados por forças que tentam nos fazer desistir? O massacre dos inocentes não é apenas uma tragédia do passado. É um retrato do conflito eterno entre o medo humano e a promessa divina. E se há algo que essa história nos ensina desde o início é: nenhum Herodes será capaz de impedir aquilo que Deus determinou para se cumprir. O massacre decretado por Herodes é uma das páginas mais escuras da história bíblica. Um ato de desespero, de um coração escravizado pelo medo de perder poder. Ele acreditava que, eliminando crianças inocentes, poderia apagar a promessa de Deus. Mas, como já sabemos, o plano divino não se apaga com decretos humanos. E aqui começa a lição para nós. Herodes representa tudo aquilo que se levanta contra os nossos sonhos, contra a nossa fé e contra o propósito que carregamos. Ele simboliza os obstáculos, as perseguições, as críticas, as vozes que tentam calar o que Deus já determinou dentro de nós. Talvez você já tenha enfrentado o seu Herodes. Pode ter sido alguém que desacreditou dos seus sonhos, que riu das suas ideias,
que disse que você não era capaz. Pode ter sido uma situação inesperada, uma perda, uma doença, uma traição, que pareceu querer sufocar toda esperança. Pode ter sido o peso das próprias inseguranças, a dúvida que sussurra: será que eu consigo? Assim como aquele rei poderoso temia uma criança indefesa, muitas vezes o inimigo teme aquilo que ainda está nascendo em nós. Ele teme seu chamado, sua fé, sua coragem, sua visão de futuro. Ele sabe que, se você permanecer firme, o propósito de Deus em sua vida se tornará uma ameaça ao reino das trevas. Por isso, não se assuste se seus maiores ataques vierem justamente nos seus começos. Antes de falar, Jesus já era perseguido. Antes de realizar milagres, já era caçado. Antes de ensinar multidões, já haviam tentado calar sua voz. Isso nos mostra algo poderoso. O ataque que você enfrenta não é sobre quem você é agora, mas sobre quem você está destinado a se tornar. Quantas vezes você se viu lutando contra forças que pareciam maiores que você? Quantas vezes sua fé foi testada até o limite? Quantas vezes você se perguntou: se Deus realmente tem um plano, por que estou sofrendo tanto? A história de Belém nos responde: porque a promessa incomoda. Porque o brilho da luz expõe as trevas. Porque o nascimento de algo grandioso sempre gera oposição. Mas é nesse ponto que precisamos mudar nossa perspectiva. Herodes tinha poder militar, soldados, decretos. Mas Jesus tinha algo infinitamente maior: o propósito de Deus. E contra o propósito, nenhuma arma é capaz de prevalecer. Talvez você esteja em meio a um cenário de perdas, como aquelas famílias de Belém que choraram seus filhos. Talvez se sinta como alguém que está perdendo batalhas importantes. Mas ouça com atenção: ainda que lágrimas façam parte da jornada, a promessa não será apagada. O anjo que avisou José para fugir ao Egito nos lembra de uma verdade fundamental: Deus não apenas faz promessas, Ele também protege essas promessas. Ele não apenas planta sementes, Ele cuida para que cresçam. Isso significa que aquilo que Deus começou em você não ficará pela metade. Isso significa que sua história não terminará na mão dos Herodes que se levantarem contra você. Isso significa que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele já preparou um caminho de escape. Pense em quantas vezes você quase desistiu, mas algo dentro de você insistiu em continuar. Esse algo não é força humana apenas, é a mão de Deus guardando sua jornada. Herodes pode ter matado muitas crianças, mas não conseguiu tocar no Messias. E da mesma forma, as batalhas podem até te ferir, mas não conseguirão destruir aquilo que foi colocado por Deus dentro de você. Olhe para sua própria vida e perceba: quantas vezes você já sobreviveu ao que parecia impossível? Quantas vezes disseram que era o fim, mas você continuou? Quantas vezes portas se fecharam, mas outras maiores se abriram? Essas não foram coincidências. Foram sinais de que existe um propósito maior. E agora, ao olhar para essa história, você pode dizer a si mesmo: se até o Filho de Deus enfrentou perseguição antes mesmo de falar sua primeira palavra, quem sou eu para acreditar que o caminho seria fácil? Mas, se ele venceu, também vencerei. Essa é a mensagem que precisamos guardar: a perseguição não é sinal de derrota, mas de valor. Você só é atacado porque carrega algo precioso. Você só enfrenta resistência porque está se movendo em direção ao propósito. E acredite, se Deus sustentou Jesus em seu começo, Ele também sustentará você. Por isso, não desanime. Não desista. Não tema os decretos de Herodes. Eles são passageiros. Mas o propósito de Deus é eterno. O massacre dos inocentes em Belém não foi um evento isolado na história da humanidade. Desde o princípio, vemos que toda vez que Deus levanta alguém com um propósito especial, as trevas tentam destruí-lo ainda no início. Lembre-se de Moisés.
Séculos antes, o faraó do Egito também decretou a morte de todos os meninos hebreus. O medo dominava o coração daquele governante. Ele temia que os escravos se multiplicassem e se tornassem fortes demais. Mas, mesmo em meio ao decreto, a mãe de Moisés teve coragem. Escondeu o bebê, preparou um cesto e o colocou no rio, confiando sua vida nas mãos de Deus. O que parecia ser o fim, se tornou o começo de uma libertação. Moisés não apenas sobreviveu ao massacre, como mais tarde seria usado por Deus para libertar Israel da escravidão. O menino rejeitado foi o homem escolhido. O bebê ameaçado foi o líder que falaria face a face com Deus. Assim como Moisés, Jesus também escapou de um massacre. E isso nos mostra que quando Deus protege alguém, Ele não apenas livra a pessoa da morte, mas também a prepara para uma missão que mudará a história. Pense em José, o filho de Jacó. Vendeu-se como escravo, foi rejeitado pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Sua vida parecia marcada pelo sofrimento. Mas, em cada etapa, Deus estava moldando seu caráter, preparando-o para se tornar governador do Egito. O que começou como traição terminou como redenção para uma nação inteira. Ou ainda Paulo, perseguidor da igreja, considerado inimigo do Evangelho, até que um encontro com Cristo o transformou no maior missionário do Novo Testamento. O que antes era escuridão, se tornou luz para milhares de pessoas. Essas histórias nos lembram que os piores cenários podem ser a base para as maiores transformações. E não é só na Bíblia. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que foram marcadas pela dor, mas não permitiram que ela fosse o fim de suas vidas? Histórias de homens e mulheres que perderam tudo, mas recomeçaram. Histórias de pessoas rejeitadas, mas que se tornaram referência. Histórias de quem caiu, mas escolheu levantar. Um jovem que cresceu na pobreza extrema, mas usou cada dificuldade como combustível para estudar, trabalhar e mudar o destino de sua família. Uma mulher que sofreu abuso e rejeição, mas encontrou em Deus força para se curar e se tornar fonte de cura para outras vítimas. Alguém que enfrentou uma doença incurável, mas em vez de desistir, transformou sua jornada em inspiração para milhares. Essas histórias ecoam a mesma verdade. As trevas podem tentar apagar a luz, mas nunca conseguem destruí-la por completo. Se você olhar para sua própria vida, verá marcas de batalhas que pareciam um fim, mas que hoje são testemunhos de vitória. Talvez você não tenha percebido ainda, mas o fato de estar aqui, ouvindo, respirando, vivendo, já é prova de que você sobreviveu a muitos massacres invisíveis. Quantas vezes você foi cercado por dúvidas, medos, rejeições? Quantas vezes acreditou que não teria saída? E, ainda assim, algo maior o sustentou. Esse algo tem nome: propósito. Assim como Jesus foi guardado no Egito, você também foi guardado em momentos cruciais da sua vida. Houve situações em que a lógica dizia que era o fim, mas Deus estava escrevendo um novo começo. É por isso que precisamos olhar para os massacres da vida não como derrotas definitivas, mas como oportunidades para ver a mão de Deus agir. A dor não tem a palavra final. O fracasso não define sua identidade. A perseguição não apaga sua missão. Veja, Moisés sobreviveu para libertar. José foi rejeitado para reinar. Paulo foi transformado para anunciar. Jesus foi preservado para salvar. E você? Para que Deus tem te preservado? Para que Ele te guardou quando tudo dizia que era o fim? Talvez a resposta ainda não esteja clara, mas acredite, se você continua de pé, é porque ainda há uma missão a ser cumprida. E essa missão é maior do que as feridas que você carrega. É maior do que os traumas que você sofreu. É maior do que os medos que ainda tentam te paralisar. O massacre dos inocentes foi real, brutal e doloroso. Mas a história não terminou ali. Do mesmo modo,
Sua vida pode ter capítulos de dor, mas a história não termina no sofrimento. Ela continua. E continua porque o propósito de Deus não pode ser interrompido. As ruas de Belém ficaram marcadas pelo choro das mães e pelo silêncio dos filhos que não mais voltariam para casa. Aquele episódio doloroso ficou registrado não apenas na história, mas também no coração do povo. O massacre dos inocentes é um lembrete cruel de até onde o medo pode levar um homem. Herodes acreditava que poderia apagar o futuro. Mas não há decreto humano que seja capaz de cancelar a vontade de Deus. O rei que reinava em palácios morreu esquecido, sem amor, sem honra. Já a criança que ele tentou destruir cresceu, ensinou, curou, morreu na cruz e ressuscitou. Hoje, milhares de anos depois, seu nome continua vivo em todas as nações. Jesus Cristo, o Messias. Essa é a primeira lição de superação que precisamos guardar. Os Herodes passam, mas o propósito de Deus permanece. Quantas vezes você já se sentiu sufocado por inimigos, por situações, por dores que pareciam insuportáveis? Quantas vezes achou que não resistiria? Mas veja, você ainda está aqui. Você ainda respira. Você ainda tem uma história para viver. Isso significa que os Herodes da sua vida, sejam eles problemas, pessoas ou circunstâncias, não foram capazes de destruir aquilo que Deus plantou dentro de você. E aqui está a verdade mais poderosa. Se o plano de Deus resistiu ao massacre dos inocentes, também resistirá às batalhas que você enfrenta hoje. Os Herodes vêm e vão. Eles levantam decretos, fazem barulho, tentam assustar. Mas todos eles têm prazo de validade. O que permanece é a promessa. Herodes morreu. Roma caiu. Impérios se levantaram e ruíram. Mas o nome de Jesus segue firme, proclamado por gerações. E assim também será com você. Os problemas que hoje parecem gigantes, amanhã serão apenas memórias. As dores que hoje parecem insuportáveis, amanhã serão testemunhos. Os inimigos que hoje parecem invencíveis, amanhã não terão mais força alguma. Por isso, não viva olhando apenas para o massacre. Olhe para além dele. Olhe para a promessa. Belém chorou, mas também foi lembrada como o berço do Salvador. O Egito foi refúgio temporário, mas a missão não foi esquecida. O choro durou a noite, mas a alegria veio pela manhã. E é isso que Deus quer te lembrar hoje. O seu choro não será eterno. Você pode estar vivendo a fase do massacre, a fase da dor, da perseguição, do medo. Mas o massacre não é o fim da história. O fim é vitória. O fim é promessa cumprida. O fim é Deus exaltado através da sua vida. Respire fundo agora e declare para si mesmo: Herodes morreu, mas o Messias vive. Os problemas passarão, mas o propósito de Deus em mim permanecerá para sempre. Essa frase é a chave de toda a mensagem. É o resumo da fé que precisamos carregar. Herodes é passageiro. O Messias é eterno. A perseguição é temporária. A promessa é imutável. A dor é real. Mas a vitória também é. E quando você entender isso, nada será capaz de te paralisar. Nem as críticas, nem as perdas, nem as lutas. Porque você saberá que o Deus que preservou Jesus em Belém é o mesmo que preserva você hoje. Olhe para trás e veja quantas vezes Ele já te sustentou. Olhe para o presente e perceba que você não está sozinho. Olhe para o futuro e confie que Ele já está lá, preparando cada detalhe. E, assim como Jesus cresceu para cumprir sua missão, você também crescerá. Assim como Ele venceu a cruz, você também vencerá suas batalhas. Assim como o nome dele foi exaltado, sua vida também será testemunho vivo da graça de Deus. Então, ao encerrar esta reflexão, quero deixar gravado em seu coração uma frase de superação:
uma declaração de fé que precisa ecoar em cada passo seu. Os inimigos podem até tentar apagar a promessa, mas quem escreve a última palavra é Deus. E a palavra dele é vida, vitória e eternidade. Nunca se esqueça. Herodes morreu, mas o Messias vive. E porque ele vive, você também viverá. Se você gostou dessa história, dá um like e se inscreva no canal para fazer parte da família Plenitude Profética e para podermos trazer mais histórias como essas. Até a próxima! E obrigado!